Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia! Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 13, quarta 13. Gente, temperatura 18 graus, começando com tudo o nosso debate 95, com um tema que está dando o que falar nessa semana. O tema é música secular. O cristão pode ou não pode? O levita, né? Aquele que ministra louvor na igreja, pode tocar no secular? Pode ou não pode? Vamos lá! Nosso debate 95, oferecimento de Faculdade Mais de Cristo. Venha sim estudar teologia com a Faculdade Mais de Cristo. Acesse agora mesmo www.faculdademaisdecristo.com.br. Oferecimento também de Mais Fé Publicações, fazendo com que o seu sonho, a escrita do seu livro, torne realidade. Eu já estou aqui com eles, os nossos convidados desta manhã de quarta-feira. E você que está ligado com a gente aí através do 95.1 FM, muito bom dia para você. Você ligado também através do nosso www.maisalegriafm.com.br. Obrigado pela companhia, através do nosso app também. Que bom estar com você nessa manhã de quarta-feira. Além do mais, você acompanha tudo através das redes sociais no @Mais Alegria FM. Estamos ligados. E eu lancei hoje enquete lá no meu perfil no Instagram, @PRFernandoLeandro, para você ir participando lá. Para que você possa dizer se pode ou não pode, se você crê que deve ou não deve escutar músicas seculares. Vamos lá, gente, os nossos convidados já estão aqui, como eu falei. Estou recebendo ele, que é escritor, bacharel em teologia, pastor da igreja Caminhando com Cristo, pastor Leonardo Matos. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Fernando, bom dia, Tiago, bom dia, pastor Helder. Prazer estar aqui com vocês na Rádio Mais Alegria. Vai ser uma manhã abençoada. Tá todo mundo aqui bem tranquilo hoje. Fiquem tranquilos, todo mundo na paz, né? Amém. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Estamos juntos. Vamos lá. Também estamos recebendo aqui ele que é pastor na Palavra Viva e líder do Ministério Avivar, pastor Tiago Ramos. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Helder. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Mais Alegria 95.1. E eu quero dar um bom dia para todo mundo aqui que está interessado sobre esse tema, porque é muito importante. A adoração, ela faz parte do nosso cotidiano e não dá para falar um pouco de adoração sem falar um pouco de música também. Então acho que é muito importante a gente abordar esse tema e falar sobre isso, sim. Ótimo, vamos lá. Estamos recebendo também ele, que é pastor do campus online da Mais de Cristo Oficial. Também ele é MBA, tem MBA em gestão de pessoas e muito mais coisas aqui que eu nem vou falar tudo, porque senão a gente vai escrever um novo Salmos aqui, né? Pastor Helder Guedes, bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, com todos esses pastores aqui abençoados e contribuindo para mais um tema de extrema importância para o reino. Vamos lá, muito bom. Vamos começar o nosso tema aqui, mas antes disso vamos fazer uma rápida oração, ok? Vou pedir para o pastor Léo estar dirigindo esse momento. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Exaltamos o teu nome nessa manhã, reunidos aqui em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por cada um que se dispõe a estar aqui servindo ao Senhor, servindo à igreja, servindo ao corpo. Nós oferecemos ao Senhor este tempo, Pai amado, e pedimos que o Senhor nos dirija, nos dê sabedoria e nós possamos, ó Pai amado, ser instrumentos do Senhor para edificar o seu corpo e a sua igreja, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Vamos lá, gente. Obrigado, pastor Léo. Mandar aqui um abraço pro pessoal que tá ligadinho com a gente na programação. O pastor Félix Neto, a Vilma também tá com a gente, a Shirley, dona Shirley, seu GC lá em Biguaçu, a dona Claudete Vulga, minha sogra, também tá ligada aqui na programação, pastor Léo. Hélio Jorge, a Poli também tá aqui. Olha só a Poli, todo mundo conhece, né? Mas quem aqui tá com a gente? Pastor Paulo Massarinho, o Marcelo Tomé, que mandou aqui já uma opinião. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre a sua opinião aqui também, Marcelo. Todo mundo está ligado com a gente aqui na programação. A temática dessa semana, a nossa enquete é a seguinte: cresci tocando na igreja. E isso foi essencial na minha caminhada espiritual e no meu desenvolvimento musical. Hoje, recebo convites para tocar em eventos, projetos no meio secular, como shows, gravações, festivais. E isso tem sido uma porta grande profissionalmente. Mas carrego uma dúvida no coração. Será que estou pecando ao aceitar essas oportunidades fora do ambiente cristão? Como posso discernir se isso é desvio de propósito ou se é possível viver minha fé também nesses espaços? Vamos começar então falando sobre nosso tema da semana. Eu quero começar com ele, pastor Tiago Ramos. Vamos embora. Muito bom. E é legal o que engloba o tema, né? Então a gente está indo num caso que é muito específico, né? A pessoa já lança ali a sua própria indagação naquilo que ela vive, naquilo que está acontecendo com ela no dia a dia. Então, o que está em jogo nesse momento não é uma teologia, não é uma prática daquilo que é teórico, mas um problema pessoal de uma pessoa no dia a dia. E o que é importante sempre observar nesse sentido? A gente brinca que muitas vezes a gente tem que deixar o método um pouco de lado para cuidar de alguém, para cuidar de uma pessoa, para cuidar de alguém que é próximo. E eu tenho na igreja e no meu tempo de ministério aqui, passou mais de 10 anos já, fui líder de louvor há muito tempo, hoje com o Ministério Avivar também, e por muitas situações a gente passa. E eu tenho um exemplo exatamente igual, de que um amigo muito próximo e pessoal estava com a mesma dificuldade, e ele, na época ainda, o discurso dele não, a realidade dele, melhor, que era uma verdade realmente, é de que ele estava passando fome. E aí eu entrei em alguns temas com ele, né? E um dos principais era de que, olha, na vida cristã, no caminhar cristão, nem sempre a solução mais fácil é que a gente deve tomar. Eu citei até o exemplo de quando a viúva que ia morrer com seu filho lá, que chega o profeta e fala para ela: prepara primeiro um bolo para mim e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Era muito mais fácil para qualquer um nessa mesa que vê alguém passando fome, olha, vai lá, come, eu vou tentar te ajudar. Mas não era o propósito que Deus tinha falado no coração daquele profeta. Então ele não desafiou ela a tomar a decisão mais fácil. Em vários casos da Bíblia a gente vê as coisas acontecendo, que a decisão mais fácil nunca é a primeira porta. E eu falei para ele: eu acho que você precisa se desafiar. E no momento ele falou: cara, não me parece outra opção, não me parece outra coisa, eu vou fazer. E eu expliquei para ele: olha, o problema não é a música, o problema não é a sonoridade que vai sair, o problema é sempre o ambiente que tu vai estar expondo a tua família. Então, na área específica ainda que ele ia tocar, é uma área que, gente, além da bebida, além do ambiente, além de tudo, a sensualização de tudo que acontecia ali no palco era muito visado, sabe? Os músicos, as pessoas que estavam cantando, o ambiente não era um ambiente bom, que ia prejudicar a família dele. Cara, era pai de filhos, estava lutando para construir essa família para esses filhos. Eu falei: cara, não é o melhor ambiente. E ele, na hora, sem conseguir pensar muito, enfim, só querendo resolver a solução, a gente conversou, ficou tudo certo, mas ele falou: eu tô indo porque eu não vejo uma solução. Só que é interessante, passou um mês, eu acho que nem chegou um mês, ele me ligou e falou: pastor Tiago, era mais fácil para mim naquela hora, mas eu vejo que o que eu tô sacrificando no lugar do que parecia mais fácil é muito maior do que o dinheiro para minha vida. Então ele falou: a partir de hoje eu vou fazer um propósito com Deus, e Deus vai me manter. E aí ele começou a colocar um propósito diante de Deus. É claro, cara, ele teve que começar com o Uber, ele teve que começar a trabalhar informal, teve que fazer outras coisas, porque eu sempre falo para as pessoas: tá tocando ou no Ministério Avivar ou na igreja não é o seu ponto de partida principal.
não é o seu chamado, não é tocar um instrumento, seu chamado não é cantar com sua voz, seu chamado é levar o evangelho para frente através disso. Se o evangelho vai ser levado através da ferramenta da arte, da música, da pintura, da pregação, de um programa de rádio, isso é um mero detalhe, isso é um meio. Eu não sou um artista, né? O artista, ele vive e morre pela arte. Quem é cristão vive e morre pelo evangelho. Então não é sobre as decisões mais fáceis ou que estão à mão, mas é sim sobre o que vai contribuir pelo propósito, aquilo que vai levar a tua família adiante em Cristo, aquilo que vai criar teus filhos nesse ambiente. Então tomar a decisão mais fácil às vezes é, cara, vai lá, toca, talvez não faça mal nenhum, mas quem sabe o ambiente está prejudicando a tua vida, a tua família, as tuas outras coisas. Eu acho que para resumo assim de um começo, acho que eu botaria esse ponto primeiro. É o que está construindo teu propósito em Deus? É a maior pergunta que eu posso fazer. Show de bola. Vamos lá. Pastor Léo, sua opinião? Bom, sempre que eu penso nesse tema, eu me atenho às palavras de Jesus, quando ele fala assim: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E a pergunta que a gente tem que fazer, que nós temos tem uma pregação que eu tenho preparado no meu coração, que é a batalha de todas as gerações. Todas as gerações têm temas diferentes, mas as batalhas são praticamente as mesmas. E a batalha que a gente fala é a batalha do reino de Deus contra o império das trevas. Essa é a batalha de todas as gerações. E Jesus está dizendo: quem não é comigo é contra mim. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: existe um campo neutro nessa batalha entre o reino de Deus e o império das trevas? Existe um lugar que é um lugar de neutralidade? Quer dizer, eu não sou nem de Deus e nem não sou nem do reino de Deus e nem do reino das trevas. Eu estou neutro. Jesus responde: não tem um campo neutro. Não existe um lugar que é um campo de não, eu aqui não escolhi nenhum lado. E Jesus está deixando bem claro: se você não escolhe o lado do reino de Deus, você escolheu o lado da inimizade ao reino de Deus. Isso está muito claro ao longo das escrituras. E a música, porque assim, transformar a música numa profissão, isso é algo que precisamos entender, né? Transformar a música numa profissão, mas a música, ela carrega um teor espiritual. Podemos falar de Davi tocando harpa, não tinha letra, não tinha nada, o que tinha era um instrumentista tocando seu instrumento. Enquanto ele tocava seu instrumento, o demônio saía de Saul, segundo a escritura. E nós temos lá o profeta Eliseu, que para profetizar pediu que um tangedor tocasse sua harpa. Não tinha música, não tinha letra, não tinha nada. O que tinha era uma música, um instrumento tocando. Então a música, a melodia, ela também carrega um poder espiritual. Isso precisa ser colocado na mesa. O pastor Tiago falou muito lindamente sobre a questão dos ambientes. Acho que os ambientes também vogam muito, porque entramos no Salmo 1, a questão da roda do escarnecedor, né? E as músicas que escarnecem, que levam as pessoas para a carnalidade. Então precisa definir muito claro o que é roda de escarnecedor, porque às vezes a gente define roda de escarnecedor. A roda de escarnecedor pode ser uma roda cheia de crentes, né? Pode ser uma roda cheia de cristãos, né? Mas a roda do escarnecedor é aquilo que conduz à carnalidade. Ao meu entendimento bíblico, a roda do escarnecedor é qualquer roda que me conduz à carnalidade, que me conduz a ações carnais. Isso é roda de escarnecedor, né? Então acho que, definindo essa questão, não há campo neutro. Nós entendemos que a música carrega um teor espiritual, carrega um poder espiritual. Fica muito claro que a escolha reflete sim entre a definição de que lado você está espiritualmente em relação ao reino de Deus. Então, como o pastor Tiago falou, não existe uma decisão fácil, né? Não existe uma decisão, não é assim, até porque não tem um versículo que diga pode ou não pode. A gente sempre vai partir do campo da interpretação. Então, partindo do campo da interpretação, a gente já sabe que adulterar não pode, porque não é interpretação, porque está na Bíblia, não pode. Mas nesse caso, não tem um versículo explícito que diga pode ou não pode. Então a gente interpreta as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, que nós vamos falar mais à frente aqui, entende que não é um lugar que não pertence ao cristianismo, não pertence a quem professa a fé em Jesus. Muito bom. Pastor Helder Guedes. Bom, tendo em vista tudo que já foi exposto, eu concordo com as duas opiniões. E realmente o músico cristão,
ele detém dons e talentos, e o que ele expressa, como em toda arte, é aquilo que está dentro dele, é o que sai da alma, é o que sai de dentro dele, e ele faz isso num ambiente que não é para isso, né? Ele está suscetível a ser influenciado por esse ambiente, como já foi falado pelo pastor Tiago ali, e as decisões são extremamente importantes, como também já foi levantado, porque, como diz a palavra de Deus, larga é a porta da perdição e estreita é a do reino do céu. Então, as decisões de Deus nunca são as mais fáceis mesmo. Nós precisamos entender que dependemos de Deus e não dos talentos que Ele nos deu, e não dos dons que Ele nos proporcionou. E como é que eu faço se existe a graça comum, né? Eu tenho dons e habilidades artísticas e eu quero viver desses dons, mas aí você precisa retornar a si e fazer aquela pergunta: isso vai edificar a minha vida e a da minha família? Eu vou estar abençoando alguém? Eu vou estar sendo um testemunho vivo, a luz na escuridão? Ou eu vou lá porque eu quero somente o valor venal, o dinheiro? Então, eu creio que tudo aquilo que você coloca diante de Deus, dentro do propósito daquilo que Ele tem para a sua vida, Ele mesmo vai providenciar, de forma que o sustento vai vir da mão dele. E se for para usar o teu dom e o teu talento, vai ser dessa forma. Se for para usar em outra área, porque muitas vezes nós temos dons e talentos que são naturais, outros que o dom espiritual é adquirido, porém eu usá-los não quer dizer que eu estou dentro da vontade de Deus. Então é neste mesmo pensamento que já foi colocado e exposto aqui, eu creio que o cristão, ele deve pensar primeiro nas coisas do céu para tomar as decisões das coisas da terra. Ok, vamos lá, gente, a participação tá chegando aqui. O Marcelo mandou assim, ó: respondi sim lá na enquete. Beleza, ok, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada na enquete como que tá, se pode ou não pode. Aí ele falou assim, ó, vi a pergunta no final, a resposta é que pois a música programa, a resposta é não, da questão da música, tá? Porque ele fala assim, que a música programa a mente. O Marcelo, ele é treinador, palestrante. Em 95% da música secular só fala de bebida, traição, moralidade e por aí vai. Na minha palestra de programação neurolinguística, de PNL, eu uso o exemplo, coloco a letra de um hino e a letra de uma música secular e pergunto qual dos dois versos você gostaria de repetir para você todos os dias, e todos escolhem um hino. Aí coloco as músicas e isso surpreende o pessoal, pois eles escutam as músicas e não, como se não houvesse maldade, né? Acaba não tendo essa interpretação nas músicas do pessoal, na sua grande maioria. Valeu, Marcelo, pela sua participação. O Cleverson também tá ligado aqui com a gente, o Jefferson, o pastor Irã, o Felipe, o Carlinhos, o Danilo Max Schutz lá na Palhoça, lá no Pedra Branca, o Lucas lá em Barreiros, o Joel aqui no Estreito, tá ligado com a gente aqui também na programação. A Aline e o Guto estão mandando aqui também no WhatsApp da rádio. Você que ainda não interage com o nosso WhatsApp da rádio, você pode interagir, é o 489-9137-7909, 9137-7909. A Aline e o Guto estão ligados lá na Rodima, obrigado pela participação de vocês aqui também. O Fernando tá mandando assim, ó, cadê aqui? Ele mandou, Fernando, se é Fernando é gente boa, né, gente? Aqui, ó. Trabalho nas alturas, ok, tal, ele tá aqui, ó, não pode tocar no mundo, ele fala. É assim, é direto, não pode. Pode o servo servir a dois senhores? Agrada um e desagrada o outro. Simplesmente assim. Obrigado pela sua participação, Fernando. O pessoal do VIP também tá mandando aqui, ó, a irmã Mibsan lá de Canasvieiras, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim, né? Tiago 3:11. Eu acredito que o que ouço ou falo pode trazer bênçãos ou maldições para minha vida. Devo selecionar o que ouvir e o que cantar ou falar. Isso é regra em minha casa, no meu ambiente de trabalho.
Mário, olha só, o Micael tá escutando com a vovó aqui em Forquilinhas, ele reconhece a sua voz. Obrigado, Mário, obrigado pela participação aqui. A Marta também tá chegando, muita gente mandando aqui mensagens para nós. Vamos engrossar o caldo aqui do nosso debate. Nós estamos falando sobre música secular, né? Debatendo até agora sobre o tema de que o músico cristão e a música secular, se o músico cristão pode estar tocando também no secular. E depois nós vamos estar já partindo agora para o tema, falando sobre também a questão do cristão em si, se ele pode consumir esse conteúdo secular ou não. Chegou uma pergunta que eu acho que é muito propícia para a gente estar debatendo, botando aqui dentro do nosso debate. A pergunta é a seguinte: o Daniel lá de Biguaçu está mandando aqui. Obrigado, Daniel, pela sua participação, pela sua audiência também aqui ao nosso programa. Em vista das opiniões que estamos ouvindo, como proceder com músicos que ainda estão transitando dentro dos dois ambientes, pastor Tiago? Vamos lá. Muito bom. Então, o que é importante aqui, né, de sempre salientar, porque a gente não está falando, é claro que a parte musical ela vai fazer parte daquilo que é o dom, os talentos das pessoas, mas a gente está falando de alguém que, vou nichar um pouco, que especificamente trabalha com música, uma pessoa formada em música, uma pessoa que é música há muito tempo, que trabalha com gravações, trabalha, sei lá, tocando bateria, guitarra, essa é a parte daquilo que ele tem como parte de trabalho principal da vida dele, tá? Lá em 1 Coríntios 6:12 vai falar: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Por que eu entro nesse versículo? Porque o pastor Leonardo colocou muito interessante sobre a questão do adultério. Uhum. O que acontecia no Velho Testamento quando existia a lei de não adulterarás, estava fácil ali. Eles pegaram aquela lei que eram os 10 mandamentos, eles tornaram em 613, certo? Acho que era mais ou menos esse o número que abrangeram ali aquilo que a cultura judaica entendia sobre os mandamentos. Só que, mesmo assim, eles achavam um jeito de adulterar sem achar que estavam adulterando. O que Jesus fala? Desculpa só te interromper. Aqui na lei do 613 existe a lei moral e a lei litúrgica. Exatamente. As duas exatamente. Muito bom. Né? Porque só pra gente saber. Exatamente. Então, mas o que fazem então? Então, eu vou citar um exemplo. Então, o adultério é o quê? É o sexo? É o fato consumado em si? Então eles achavam brechas na lei para que aquilo pudesse acontecer e opa, pintou alguma coisa. Não, a mulher que é adúltera, apedreja. Então eles arrumavam essas desculpas para dizer que não estavam quebrando a lei, em primeiro lugar, para não viverem sob o jugo daquilo da maldição que a lei iria trazer, e ainda praticarem aquilo que a verdade o coração deles queria fazer, entendeu? E o que Jesus vai falar nesse ponto: olha, adulterar não é somente você não cair com alguém. Se você olhar para uma pessoa e ali no seu coração você desejar ela, você está adulterando. Então eu acho que essa pergunta, e ela tem que ser mais profunda sempre na questão da música, porque é o seguinte: a gente precisa colocar o que a prática daquilo que me leva e que me faz errar, me faz sair dos caminhos do Senhor, mas aonde está o meu coração? Porque infelizmente quando a gente trabalha com música, com arte nesse sentido, com pregação também eu acho que eu vou colocar, que trabalha numa figura de exposição visual ou num pedestal às vezes de adoração, até que as pessoas cobiçam de estar lá, entendeu? Então a gente sempre trabalha com ego. A gente sempre vai trabalhar com ego. Verdade. Então, para qualquer líder de louvor, então você tem que estar preparado. Aqui está o pastor Helder que faz essa parte com o trabalho humano também. Você tem que estar preparado para lidar com o ego. Sempre tem que estar preparado para lidar com aquilo que a pessoa faz, que ela acha que faz na vida dela, que vai alimentar algo que ela gosta de fazer. Então você precisa trabalhar muito bem. E por um outro ponto, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa oportunizar para os músicos crescerem na igreja. Então isso é uma coisa que é muito importante. Então a gente não pode tratar a área gospel só como um mercado, digamos, porque muitas pessoas gostam de apedrejar isso também, mas nós temos que lembrar que a questão da música gospel pode ser sim um ambiente onde os nossos músicos podem crescer, podem ganhar dinheiro, podem se tornar ricos, que inclusive podem abençoar o nosso meio, o corpo cristão, com esse meio, entendeu?
Porque se a gente fomenta essa área, a gente tira o ego e a vaidade dessa questão, a gente sustenta uma família, a gente sustenta alguém que está num tipo de dificuldade, porque eu tô tocando no pagode porque é a única coisa que paga, eu tô batalhando, então a gente tira essa pessoa, ajuda a orientar ela e fala, cara, mas tem oportunidades no meio gospel, existe um ambiente, só que enquanto a gente não solucionar isso e não criar esse ambiente, a gente vai lutar sempre aí jogando pedras aí nesse sentido nos que são músicos realmente profissionais ou que cantam nesse sentido, de falar assim, não, mas você está fazendo isso porque é errado, e a gente não oportuniza para que eles vivam algo diferente. Acho que isso é muito importante e tem que partir das igrejas. Se me permite, vamos lá, pastor Léo, se me permite, nós não temos no Novo Testamento nenhuma alusão a músicos na igreja. No Novo Testamento não tinha, vamos dizer assim, cultos como a gente tem hoje, né? A igreja primitiva não cultuava como a gente cultua hoje. Nem igreja, né? Quanto mais música. Então toda a base bíblica que a gente puder tirar em relação à musicalidade, a gente tem que partir para o Antigo Testamento. Isso. A gente tem que ir lá nos levitas, né? Eu acredito que a gente não é levita porque ninguém sai voando. Eu não saí ainda. Eu não saio voando, né? Eu trabalho com música na igreja há 29 anos, né? Então, o Fernando a gente já se conhece de um bom tempo. E no Antigo Testamento, os levitas, a gente traz mais para a questão do diácono hoje. Ele não era só responsável pela música. Ele era responsável por limpar o templo, por arrumar o lugar onde eles se reuniam para aprender a palavra e tal. Eles eram responsáveis também pela música, né? E tem um texto que está em Levítico 10:10 que fala sobre a questão da lei sobre o levita e fala que precisa fazer diferença entre o santo e o profano, o imundo e o puro, né? Porque essa separação, o levita ele tinha que ser consagrado só para aquilo, né? Era só isso que ele deveria fazer. Tanto que Deus diz, o levita é meu, e o levita não tinha porção de terra na questão das 12 tribos. Ele não tinha porção de terra. As 11 tribos tinham porção e ele não. Os levitas, eles eram únicos exclusivamente para o tabernáculo, depois para o templo e tal. Então, essa separação de santo e profano precisa ficar claro em relação à igreja. A igreja precisa definir o que é santo e profano. Até o pastor Márcio ali fora estava falando a questão do jugo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o justo e o ímpio, entre o fiel e o infiel? Pode haver sociedade, e aí nós vamos entrar no outro campo, que é a questão da sociedade entre crente e não crente. Se pode ter sócio com quem não é cristão. É um campo muito complexo, né? Então, nós temos na nossa igreja um rapaz que ele tá se convertendo agora e ele toca na noite. Ele toca numa banda de pagode, toca 4-5 vezes por semana, né? E ele mesmo, por conhecer a palavra, ele estava afastado, está voltando, ele mesmo, pastor, enquanto eu não sair da noite, eu não vou tocar na igreja, não quero ser. Ele se posicionou dessa forma. Ele mesmo se posicionou dessa forma. E amei, é o que o Senhor colocou no coração dele. Mas por isso que eu digo, não há uma resposta que seja assim, nesse campo de viver da música, nesse campo de ter valor, ter recurso. Porque assim, eu acredito, o pastor Helder falou antes, tentando encerrar rapidamente a minha fala, que nós temos nosso chamado ministerial, está lá no Efésios 4:11, nossos 5 ministérios. Nós temos os nossos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, todos os dons que cada um de nós tem. E nós temos talentos naturais. E Deus usa esses 3 aspectos da vida para cumprir um propósito. A música é um dom. Biblicamente não é um dom. É um talento natural. Que Deus usa para cumprir um propósito, né? Então pode ter um músico que é profeta e usa a música dele para profetizar sobre a igreja. Pode ter um músico evangelista que usa a música para evangelizar as pessoas, entende? Então nós temos que entender que tudo isso globaliza o propósito de Deus com a nossa vida, né? E a música também globaliza o propósito de Deus conosco. Então é isso, basicamente. Pastor, eu vou soltar uma pergunta pro senhor aqui. Manda. Posso ou não? Só mandar aqui um abraço pro pessoal que tá participando com a gente aqui, ó. Em São José, pessoal, o Manuel tá ligado com a gente aqui no debate. Obrigado pela sua participação. A Marta também tá com a gente aqui, falando que Satanás era ministro de louvores no céu e por isso nós cristãos não devemos cantar música. Há controvérsia. Mais ou menos. Não devemos cantar música no mundo, pois se assim fizer, estará glorificando o inimigo. Devemos louvar a Deus e não dar brecha.
brechas, pois Satanás pois Satanás é sutil, ele não brinca de ser diabo. O Luiz tá mandando assim, ó, acredito, obrigado Luiz pela sua participação. O Léo conhece o Luiz, hein? O Luiz Max. Eu acredito que realmente quem está... Tá me devendo uma resposta, velho. Olha aí, ó. Eu acredito que realmente quem está separado para o altar não pode estar no mundo, pois o mundo não vai encher, pois no mundo vou me encher de coisas do mundo, logo vou ministrar o quê? Então é isso aí, muito bom. O Miller também está mandando aqui para nós, sempre muito edificante o debate aqui, desde que Cristo seja o alvo da adoração, pensando no sentido que, friamente falando, louvar a Deus, gostaria de ouvir o que nós queremos cantar. O problema está na adoração apenas buscando holofote. Acho isso complicado. Penso sempre que o muro é do diabo. Pastor Helder, vamos lá. Eu quero jogar essa pergunta aqui, até ver que o pessoal mandou aqui também. O José Carlos mandou, olha, antes eu ouvia música secular, mas minha esposa chamou minha atenção. Boa. Casou bem. Ainda bem que temos esposas. Ainda bem que temos esposas. Começamos bem, né? Ainda bem que temos esposas. E hoje eu ouço só a Rádio Mais Alegria. Faz bem, né? Falando sobre essa questão do secular, eu quero falar um pouquinho aí, se o cristão pode ou não ouvir músicas seculares. Então, vamos lá. Se eu fosse para dar uma resposta assim, curta, imediata, eu diria assim: não é sobre rótulo secular ou gospel. É sobre conteúdo, influência e fruto desta música ou desta arte na minha vida. Lá em Filipenses 4:8 nos faz pensar que nós temos que ser o quê? Puros, verdadeiros e dignos de louvor. Se a música me aproxima de Cristo e não me leva ao pecado, então essa eu posso ouvir. Caso contrário, eu devo evitar. E o que seria essa música que me leva ao pecado? Vamos lá, porque tem música romântica que me faz lembrar da ex, né? Eu posso bate na madeira, né? O Thiago bateu na madeira aqui, gente. Eu não! Tem coisa que fica em off, gente, pelo amor de Deus, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vai lá. Eu queria só salientar esse negócio do Lúcifer. Falaram que ele é ministro de louvor. Eu acho que é um entendimento importante para a igreja. É uma alusão muito grande se tem aí. É porque Isaías 14 e Ezequiel 28 vai falar sobre a estrela da manhã, a casa do Lúcifer e tal. O que é importante entender? Deus, ele depositou a sua glória sobre Lúcifer. Um exemplo, a glória de Deus, ela está intrínseca nele, certo? Então Deus quis tornar a sua própria glória visível. O que ele fez? Ele depositou alguns atributos da sua glória no Lúcifer. Então Lúcifer foi criado para a glória de Deus, entende? Para refletir a glória de Deus. Se a gente ler lá Isaías 14, Ezequiel 28, isso vai ficar muito claro. E ele se apegou àquela glória que era de Deus como se fosse dele. Então aí por isso que ele, vou ser maior do que o Criador e tal. Então dizer que ele foi criado com ministro de louvor do céu, ao que regia os anjos no coral, é uma forçação de barra. Mas ele foi criado sim para o louvor da glória de Deus, para refletir a glória de Deus em tudo que ele fizer. Isso aí. E o pastor Helder falou um negócio. Pastor, não estou debatendo com o senhor, não, só estou falando o meu pensamento. Será que a origem conta? Porque um exemplo, Paulo entrou numa cidade, pastor, e a mulher começou a gritar: esses são santos homens de Deus. Sim. O que ela estava falando era verdade. O que ela estava falando era realmente a verdade. Só que Paulo se incomodou com aquilo. Não pelo que ela estava falando, mas pela origem do que aquilo vinha. Pelo espírito que estava liberado ali. Então Paulo ficou incomodado com aquela mulher e expulsou o demônio dela. Mas espera aí, Paulo, tu está sendo elogiado. Sim, aquilo que está sendo falado da boca dela é uma verdade. Eu sou um santo homem de Deus, que eu fui santificado pelo sangue do Cordeiro e tal, mas a origem do que está sendo falado não é de Deus. Então eu não aceito aquilo como algo para alimentar meu coração. Entende? Estava instigando a soberba nele. Exato. E por quê? Porque era uma questão de vaidade. Alimentar o quê? A alma. Alimentar o quê? As emoções. Então,
Por isso que é perigoso a música secular, porque o que ela alimenta? O espírito não é. Exato. Né? Porque quando o senhor leu ali Filipenses 4:8, tudo que é puro, nisso pensai. Paulo está falando isso, né? Filipenses 4:8. Pode vir alguma coisa pura de alguém que não foi purificado no sangue do Cordeiro? É uma pergunta. É uma pergunta boa. pergunta. Mas aí, eu quero aquecer o negócio aqui, ó. Porque a gente tá falando sobre música secular, né? Daí uma pessoa mandou aqui, um dos nossos ouvintes, mandou assim, ó. Se música secular não pode, filmes e séries podem? Deixa eu até entrar. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente coloca. Agora me catucou A aqui, gente hein? coloca. Não, é que a gente coloca a música num pedestal ao qual ela não pertence. A música pode ser um meio de adoração. A música não necessariamente é adoração. Isso tem que ficar muito claro para quem executa. Desculpa, eu não entendi. Vai, faz de novo. A música, né? Ela pode ser um meio de adoração, mas a música não é adoração. A música são som, vibração, qualquer outra coisa para adorar o Senhor. Exatamente. Você pode usar uma ferramenta, um meio para que você adore, e a sua vida de adoração não depende da música. Não se resume em música. Não é só, né? isso. Então, porque João 4 vai dizer que Deus não está procurando adoração. Isso. Ele está procurando adorador. Adoradores. Fechou. Isso a gente tem que. Isso. A gente tira a música desse pedestal que ela está muitas vezes, porque a gente quer santificar demais a música e a gente esquece que quem é santo é Deus. E a música não é cristã. Quem é cristão somos nós. A gente usa isso como jargão, eu uso isso como jargão, que é a música cristã, mas a música não é cristã. Quem somos cristãos somos nós. E nós temos que proclamar o cristianismo através da música. Então, quando a gente coloca e tira esse pudor, assim, nesse sentido, a gente ouve a música cristã, porque vão ter, inevitavelmente, músicas cristãs que não vão ser bíblicas, que elas vão contra o que o cristianismo prega e elas vão se intitular como gospel. Isso é muito importante, porque ele foi feito por alguém purificado, mas o princípio está errado. Exatamente. É uma questão de ensino. Isso. É uma questão de que a música também tem um poder didático de ensinar a igreja. Né? Então aí nesse sentido, o que posso ouvir, o pastor Helder colocou ali, posso ouvir isso, aquilo, então o que Filipenses, vamos entrar ali já está bem direto, né, que está fazendo, né? Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude, algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo é muito direto ao que falar. Então ele está botando ali, que vocês têm ouvido. Então a gente está colocando, às vezes, a santidade na música e a vida de adoração na questão musical, só que a gente esquece que isso vai para o nosso dia a dia. Sim. E o pastor Leonardo colocou muito bem aqui que não tem exemplos diretos assim nessa questão de louvor, sobre essa questão da secularização da música. Porém, nós temos exemplos ao contrário, dizendo que a música liberta. Paulo e Silas na prisão é um exemplo. Sim. Então a gente ouve o poder daquilo que a música, aí nesse caso colocado como adoração, o poder dela de libertação. Aí a gente pode trazer, quem sabe, essa ferramenta música para dentro do jogo. Trazendo o Salmo 122, né? Deus habita em meio aos louvores. É porque gera o ambiente, né? A questão de gerar o ambiente, né? Eu tenho um texto que eu me lembrei quando o pastor falava, pastor Tiago. Quando Paulo está falando da igreja de Éfeso, ele fala assim: falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. E aí que essa classificação de Paulo para mim aqui é muito importante, com hinos e cânticos espirituais. Isso. Então ele está falando direto, né? Ele está dizendo que existe um tipo de hino e cântico que é espiritual, né? Então então pode haver um tipo de hino e cântico que é carnal, sim, né? Pode haver um tipo de hino e cântico que é emocional, e tem um hino e cântico que é espiritual. Por que ele classifica isso? Nós estamos lá em Éfeso, tinha vários templos pagãos, e todos os templos pagãos eles tinham o que em adoração? Música. Quando você tem aí as religiões que invocam espíritos e tal, a hora que o espírito se manifesta é no meio da música, é no meio que... Porque acaba que a música gera o ambiente. Aí chegamos no ponto que eu queria. A música gera o ambiente. Sim. Exatamente. E que tipo de ambiente a música é gerada? Então, pra gente saber, a gente precisa saber a origem da música,
quem está cantando, qual o intuito e qual o propósito disso. Aí determina-se o ambiente. Eu acho que fica muito claro. Deixa eu trazer uma parte aqui. Eu concordo realmente também com tudo isso aí. Inclusive, lembrando que a música, a adoração, ela é criada por Deus, né? Como Deus é uma trindade, ele é triuno, a música também ela tem essa característica. É corpo, alma e espírito. É som, ritmo, melodia e harmonia. Então, é bem importante o que o pastor Léo falou, porque quando nós temos uma pessoa que cria essa música e a intenção dela é no corpo, nós vamos acentuar características que vão atingir o corpo, né? Você pode ver que as músicas seculares, elas têm muito ritmo, tem muita sensualidade. Por quê? Porque é o corpo que vai ser atingido, vamos dizer assim, pelo impacto da música. Como também nós temos músicas instrumentais que não tem palavras, mas ela atinge profundamente a alma, né? A emoção do indivíduo que está ouvindo. E também nós temos as músicas espirituais, que é o que o Paulo falou ali naquele momento, que elas trazem uma mudança, uma transformação na sua mente, porque ela vai atingir no seu espírito, ela vai te causar um novo direcionamento conforme aquilo que Deus está colocando. Vocês já viram o filme? Só para mim, se você tira a música do filme que você está assistindo, perde o sentido. Ela perde completamente perde sentido. Gente, vamos lá. O debate tá indo aqui. O pessoal tá mandando aqui as participações aqui do nosso debate. O Juan tá mandando assim, ó. Assim como Pedro deixou de pescar peixes para pescar almas, Davi passou a cuidar de ovelhas e pastorear corações. Quando nos conectamos com Jesus, ele muda o propósito e o resultado dos nossos trabalhos e dos nossos dons. Por isso, como cristão, devemos usar o que temos para glorificar a Deus e não alimentar aquilo que é do mundo, até mesmo a música que ouvimos ou tocamos. Obrigado pela sua participação, Juan. O pastor Lucas Caminati também está com a gente aqui participando. Ó, sou um artista cristão, tenho músicas gravadas, lançadas. Eu particularmente, tá fazendo propaganda aí, pastor Lucas, né? Tá fazendo propaganda aí, vamos lá. Eu particularmente, em meu chamado ministério, decidi não cobrar pelos lugares onde vou. Entendi que Deus me chamou e ele que dá o sustento. A grande questão são os artistas que utilizam os palcos como manobra de manipulação para fazerem as pessoas chorarem e acharem que isso é agradável a Deus, e tudo isso fazem em troca de dinheiro. É uma escolha de viver na dependência de Deus e não pegar o caminho mais fácil. Deus abençoe, abraço, pastor Helder, querido pastor Léo, pastor Amando Tiago. Valeu, pastor Lucas. Tá aí, vamos lá. Mais participações aqui. Bom dia, paz, amados. Deixa eu ver. Aqui é Santana. Estou ouvindo debate sobre música. Minha humilde opinião, você tem que pensar o que é bom, amável, saber discernir o que está ouvindo, cantar e cantando, porque depende do que ouve e canta, além de mudar o ambiente, a gente acabou de falar agora, você sente se é bom. Tem letras que edificam as nossas vidas e outras que trazem ruínas. Eu sou compositora, cantora, atriz e cristã e sempre seleciono o que é bom. Aí o Robson tá mandando aqui, ó, e os timbres e os ritmos, eita, mais coisa aí. Os nossos ouvintes VIPs estão mandando aqui, ó. Tiago 5:3 vai dizer que os que estão felizes para que cantem hinos de louvores. Colossenses diz que devemos cantar salmos, hinos, cânticos. A música foi um instrumento para fazer o rei Saul sentir quando melhor, quando o espírito maligno atormentava. A gente já falou isso aqui também. Muito bom pelas participações. A música pode ter um impacto significativo na vida de uma pessoa, moldando os pensamentos e comportamentos. Portanto, é importante escolher músicas que sejam edificantes e que levem a uma vida mais próxima de Deus. Participação da Mari, obrigado pela sua participação. O Ricardo está dizendo assim, meu Deus, a hora tá indo. Sobre alguém que canta no palco e no púlpito, não tem como. Deve haver uma escolha. Gente, eu tenho um pouquinho de temor sobre isso, tá, Fernando, às vezes, sabe, porque aí de novo eu volto para aquela questão. Então não pode pro ministro de louvor, mas ele pode para quem tá ali na igreja, que não tá indo no altar, sabe? Eu acho que entendi. Acho que a gente acaba nichando para aquele. Exatamente. É um peso exclusivo para aquele. O pastor Leonardo falou, ele tá tratando de alguém que não quer fazer por ele. Eu falei assim, eu não me sinto bem. Aí ele conhece o CPF, né? Ele conhece o CPF da pessoa, trata e constrói aquilo para que ele ache uma saída naquilo que não tá fazendo bem. Agora, se canta no louvor, não pode tocar no mundo. Agora, se tá no banco, pode. Então a gente sempre tem que cuidar
com esse tipo de discurso, porque senão, aí de novo, o altar e o louvor começa a se tornar o... Calma aí que o tempo tá acabando. Olá, gente, mandar um abraço aqui pro Yuri, que tá acompanhando. O Luiz tá dizendo assim, ó, a resposta, Léo, é sobre o piano, né? Eu vou te dar, ok? Pastor Michel Simplício, tô ligado, grande abraço a todos. Pastor Léo, amo demais, estou ligado no debate, tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Mandar um abraço lá também pro Yuri, pro Thales, que tá ligado aqui na programação. Gente, a gente não tem mais tempo para o debate, né? Quem sabe um dia o nosso diretor, quando ele aparecer aqui na rádio, a gente pode ver com ele para fazer os debates de 1h30, amém? Olha aí, o diretor tá aqui, oh meu Deus. Considerações finais, quero já agradecer a vocês aqui, pastores que estão aqui, amigos de longa data, considerações finais, ok? Eu vou dar aí 1 minuto, vamos acompanhando aqui no relógio, a gente precisa terminar às 11h58, então tem 3 minutos, 1 minuto para cada um, ok? Para estar fazendo as considerações finais, quero começar com o pastor Helder. Vamos lá. Eu creio dessa forma, tudo que foi falado aqui é extremamente importante. Eu gostaria de dizer que é o seguinte: o filtro é o mesmo para tudo que nós formos fazer, não importa se é música, série, filme. Romanos 12:2 diz assim, que nós renovemos a mente. O que não ajuda nisso nós temos que deixar. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu mutei meu microfone aqui. Ótimo, pastor, obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite de estar junto conosco aqui nessa manhã. Pastor Léo. Muito bom estar aqui, gostei muito de estar com os irmãos. Tiagão, muito bom te rever, né? Manda um abraço ao teu pai, tá? Pastor Helder, bom te conhecer. Fernando, bom te rever. Uma coisa que eu queria só salientar, que é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela não é numa música sendo cantada, né? Ela é com Abraão entregando o filho no Monte Moriá. Então, a adoração, ela não parte muito mais do que uma música cantada, mas ela é uma questão de entrega de vida, né? E Abraão estava disposto a entregar o que ele tinha de melhor por amor ao Senhor, né? E isso subiu até Deus como uma adoração. Então, eu creio que a adoração, ela parte muito mais do que vida, porque não adianta você ir para a igreja cantar e chegar na sua vida e não viver uma vida de entrega, não viver uma vida de renúncia, né? De sacrifício ao Senhor, não sacrifício, entenda o sacrifício da maneira correta, porque senão é outro debate que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Justiça própria aí. Então, de maneira a entregar sacrifícios que são agradáveis aos olhos de Deus, né? Então, eu acredito nisso, né? Deus abençoe a todos e estou feliz de estar aqui. Valeu, obrigado, pastor Tiago. É isso, eu queria ser bem direto aí na questão, porque foi muito batido na tecla músico e das pessoas que trabalham com essa parte, como eu faço parte desse grupo também, bem diretamente, eu queria falar isso muito direto. Não exclua ou não afaste o músico que está tocando no mundo da sua igreja. Ame-o, aproxime e oportunize para que essa pessoa cresça, para que ela possa entender na vida dela, porque se a gente for tratar isso como um tema à parte de todos os outros que a igreja tem dificuldade, a gente começa a tornar a igreja uma coisa que é feita para si própria. A igreja não foi chamada para isso, a igreja foi chamada para mudar a vida das pessoas, para ser chamado para fora, para ser transformadora da vida das pessoas. Então, não afaste, não somente discipline sem entender, sem ter um cuidado, sem ter um crescimento para essa pessoa. Eu acho que o músico, ele quer sim, a pessoa que tem um propósito no coração dela, quer sim servir a Deus, quer servir a Deus com seu talento nesse sentido, mas ela precisa dessa fase de crescimento e muitas vezes ensinamento. Então acho que não é que falta, mas é que tem essa lacuna, que às vezes as pessoas cobram, não pode, mas ninguém oportuniza, ninguém faz o ambiente para que essa pessoa cresça. Acho que isso é muito importante deixar bem claro para os pastores. Muito bom, gente, quero agradecer a sua participação aqui. O pessoal ainda está mandando lá, ó, Mateus 7:1, não julgar para não ser julgado, mas eu quero compartilhar a enquete, né? A enquete. Joga só assim. Não julga. Mas vambora. Gente, olha lá. E quero aqui ainda falar sobre a enquete lá no @PR Fernando Leandro, que se alguém pode ouvir
ouvir ou não. A enquete ficou 64% o pessoal votando que não pode ouvir. Então é a opinião aí também do pessoal que me segue lá nas redes sociais. Calma aí que tá cortado já, porque senão vocês não me deixam encerrar o programa. Não. Gente, foi uma honra recebê-los aqui, né? Em breve vamos estar juntos de novo em mais um Debate 95 e amanhã tô de volta aqui na programação da Mais Alegria a partir das 11 horas, tema novo, porque sexta-feira tem mais um debate com convidados aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, um forte abraço, um ótimo e delicioso almoço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.